Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 1 a 8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Amém. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos por essa manhã, por todo o simbolismo que ela carrega, por tudo quanto ela traz consigo. Nós te bendizemos por aquele domingo que aconteceu há 20 séculos atrás, o mais extraordinário de todos os domingos da história. E te louvamos porque a vitória de Jesus sobre a morte foi transferida para a nossa vida também. E porque Ele venceu a morte, nós também já vencemos a morte. Dá-nos nessa manhã a bênção de termos os olhos abertos pelo Espírito Santo para contemplarmos a realidade do Cristo ressurreto. Tira dos nossos olhos todo impedimento para que fiquemos hoje frente a frente com a realidade daquele que venceu a morte. Dá que nessa manhã muitas ressurreições individuais aconteçam, que muita gente que precisa renascer para a vida, renasça aqui hoje, em nome de Jesus, e que nova vida comece, que as costas de muitos nessa manhã sejam voltadas para o túmulo e que eles encarem o futuro na certeza da vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus amados irmãos, essa manhã de domingo é a manhã em que toda a cristandade relembra, comemora, celebra a ressurreição de Jesus de Nazaré. Estejam cristãos nesta madrugada, nesta manhã, em sofisticadas catedrais espalhadas pelo mundo, e eu estava ali lembrando da Catedral de Cristal de Bob Schuller, lá em Beverly Hills, na Califórnia, ou estejam os cristãos em choupanas, ou até mesmo ao relento. Onde quer que haja um cristão autêntico nessa manhã, celebra-se a vitória de Jesus sobre a morte e sobre o inferno. E eu quero compartilhar com vocês alguma coisa muito simples a respeito do encontro de Maria com Jesus, o primeiro encontro de Jesus com alguém naquela manhã de domingo. E de certa forma, em Maria estamos todos nós, na sua pessoa, na forma como ali ela chegou, nos enquadramos, e o grande desafio de Deus para a nossa vida nessa manhã é que, se na verdade chegamos como ela, saiamos como ela saiu também daquele encontro. Isso porque o texto nos ensina que Maria chega ali condicionada pela morte. Jesus havia sido pregado na cruz, havia sofrido torturas inimagináveis, havia experimentado toda a agonia que alguém pode experimentar em termos físicos, espirituais, psicológicos, emocionais.
E aquela dor, aquele quadro, aquela imagem do Calvário havia se instalado na mente de Maria, como de resto, na mente de todos quantos ali estiveram, e ficara como um estigma, como uma marca, como um selo, como uma tatuagem sobre o coração, a alma, a mente daquela mulher que com ele andara durante alguns anos. E ela ali chegou, a gente percebe no texto, com a mente programada para ver a desgraça, para ver a morte e para chorar aquilo que ela imaginava era irreversível. Seria mais ou menos entrar no que se chama hoje em dia na espiritualidade kardecista ou na espiritualidade de muitas ideias religiosas orientais de karma. Mas mesmo fora de karma, a verdade é que eu posso dizer com toda a certeza do meu coração que nessa manhã da ressurreição, muitos talvez aqui se encontrem com a mente assim também, condicionada, programada, influenciada. Afinal de contas, os meios de comunicação preparam, condicionam, instruem a nossa mente para a desgraça. As notícias que nós lemos nos jornais, que vemos no Jornal Nacional, tudo quanto chega aos nossos ouvidos através de informações, carregam o trágico, a miséria, a morte e a desgraça. Poucas vezes somos alcançados por boas novas, por boas notícias. O fato é que somos atropelados diariamente, quase que o dia todo, por notícias que programam e que condicionam a nossa mente a ver, a perceber apenas a desgraça. E o que é que acontece quando a cabeça da gente está assim? Quando a nossa mente está condicionada ao que é ruim, quando a nossa mente está apenas na perspectiva do luto, da miséria, da morte, da fatalidade, da desgraça. Em primeiro lugar, nós aprendemos que o desespero nem sempre é fruto de uma derrota, mas do pessimismo. Somos às vezes tão pessimistas que perdemos o jogo antes que ele comece. Somos às vezes tão negativistas ou tão negativos na forma de pensar, que somos derrotados a priori, antes mesmo que a batalha se apresente. É o caso de Maria diante do túmulo de Jesus. Ela nunca foi derrotada, ela era filha da ressurreição, ela era a pessoa que em primeiro lugar estava presenciando o maior evento de todos os tempos, mas a cabeça estava programada para a morte, preconcebida. Instalou-se nela a figura da desgraça. E observem que ela começa a ver coisas boas, mas faz uma leitura ruim. Ela começa a ver vitória, mas só interpreta como derrota. Ela começa a ver a bênção, mas só interpreta como maldição. O verso 1 diz que ela vê a pedra removida, e ao invés de louvar a Deus pela ressurreição, qual a pergunta que ela faz ou a afirmação que sai do seu coração? Roubaram o meu Senhor. É a mente programada pela desgraça, pela tragédia, pela miséria, condicionada pelo mal. Ela vê anjos e cai em pranto, não se dá conta. Imagine se algum de nós nessa manhã visse como ela viu 2 anjos, ou pelo menos um, à frente. Certamente iríamos celebrar e louvar e nos alegrar, mas Maria está frente a frente com anjos, com seres de uma hierarquia celestial, e no entanto ela não vê anjo. A cabeça dela, como a cabeça de muitos de nós, está preparada, programada para ver apenas o mal. Ela vê Jesus de pé, ela vê Jesus, ela vê anjos, ela vê pedra removida, mas ao mesmo tempo ela olha para Jesus, encara-o como jardineiro e diz apenas isto: se tu o levaste, dize-me onde o puseste. Se você o roubou, se você levou o corpo dele, fala com ele, mas não vê que é ele, não consegue ver nada, não consegue discernir, não entende os sinais, não percebe o Senhor. E o que é que isso tem a ver conosco nesta manhã? Em primeiro lugar, é possível que muitos de vocês nesta manhã de ressurreição não estejam discernindo a presença de Deus na vida de vocês, porque vivem escondidos por trás de um véu de lágrimas. Gente para quem o pranto se tornou coisa do cotidiano, gente que aprendeu a chorar, quase que carpideiras da vida moderna, gente que aprendeu apenas a se lamentar, a olhar para o que não tem, a não ter um coração grato,
louvar a Deus pelo que Deus tem dado, mas reclamar pelas coisas que ainda não chegaram, ou pelo supérfluo que ainda não conseguiram. E isso gera muitas vezes lágrimas, e por trás desse véu não se consegue ver o Cristo ressuscitado. O verso 14 diz que a ideia do Cristo deitado a impediu de ver o Cristo de pé. Ela tinha na sua mente apenas a imagem do morto, daquele que partira, daquele que fora vencido temporariamente pela fatalidade, pelo destino e pela morte. E quando ela vê Jesus de pé, ela é incapaz de reconhecê-lo. Em terceiro lugar, as circunstâncias não a deixaram ver o Cristo ressuscitado. Ela olha o jardim. Sabe o que significa isso? É a lógica circunstancial. Às vezes nós estamos tão envolvidos por uma circunstância que não é boa, que somos levados a interpretar a vida com a cor da circunstância, ou do meio, ou do ambiente em que nós estamos vivendo. É aquela história: a lente determina a cor do mundo. A cor das lentes vai determinar a visão que teremos da vida. Se a lente é clara, é limpa, é boa, tudo será claro, limpo e bom. E por isso a palavra de Deus diz: para o puro, todas as coisas são puras, mas para o impuro, todas as coisas são impuras. E ela é vítima da lógica circunstancial. E se nós hoje, na sociedade em que nós vivemos, nos tornarmos vítimas da lógica circunstancial, nós não vamos mais crer em paz, nós não iremos mais crer em honestidade, nós não iremos mais crer em fidelidade, porque as circunstâncias determinam que isso ruiu, que isso desapareceu, e é necessário, portanto, que passemos por cima, que rompamos a lógica circunstancial, para que não vivamos abatidos pela miséria. Agora, impressionante é que ela vê tudo isso e os olhos não se abrem. Ela vê túmulo aberto, ela vê Cristo ressuscitado, ela vê anjos conversando com ela, no entanto, continua com os olhos fechados, no entanto, continua sem ver. É por isso que há muitas pessoas que correm atrás de sinais e não veem coisa nenhuma. Agora, amados irmãos, observem o que é que abre os olhos de Maria. É a palavra, é quando Jesus fala com ela, amém? É quando ele a chama, Maria. Quando ele fala, é o verbo de Deus, é a palavra de Deus que abre. Os milagres que aconteceram e ela viu não abriram, os eventos não abriram, os anjos não abriram, a pedra removida não abriu. O que clareia a mente da gente, o que vai acordar você nessa manhã para o reino de Deus, é a palavra de Deus. Por isso, no verso 16, Jesus diz: Maria. E ela voltando, não precisou de mais nada, nenhum discurso, apenas essa palavra da boca de Deus, apenas o que saiu da boca do Senhor Jesus. Maria. Ela vira-se para trás, ele diz em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Já não o vê como jardineiro, já não o interpreta como alguém das circunstâncias, porque a palavra foi mais forte que milagre. A palavra foi mais forte do que os anjos. Isso acontece todo dia, queridos. Gente que vê milagres e continua sem ver nada. A alma só acorda com a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus a chama pelo nome, eu sempre brincava com a juventude em retiros de jovens e dizia: Jesus nunca chamou ninguém dizendo psiu. Ele chama pelo nome. Eu sou fascinado pelo texto da conversão de Saulo. Quando Jesus aparece a Ananias e dá o endereço, ele está na rua direita, na casa de Simão, o curtidor, assim, só falta dar o CEP. Não deu porque não tinha. Dá todas as indicações, vá pela avenida tal, vira à esquerda, dobra à direita, passe na praça tal. Ele sabe exatamente quem somos, conhece-nos pelo nome. Jesus não nos conhece de outra forma, mas é impressionante como ele chama você pelo seu nome. E quais são os resultados dessa palavra para Maria? Primeiro, promove nela um novo conhecimento de Deus. O verso 17 diz que para estar junto de Jesus ela já não precisa vê-lo tanto, não precisa nem tocar, pegar. É a primeira vez que ele diz: não sou teu mestre apenas, sou teu irmão. Dize aos meus irmãos e aos teus irmãos. É uma família, é uma nova relação. Já não há
toques, contatos místicos necessários. Quando nós fomos a Israel a primeira vez, em 77, fomos juntos, eu e o reverendo Paulo Garcia, uma senhora me entregou um envelope e eu perguntei: o que é que a senhora quer com esse envelope? Era um envelope convencional, de cartas, desses envelopes que o correio tem. Ela disse: eu queria que o senhor levasse essa carta. Eu disse: mas para quem, se eu não conheço ninguém lá? Ela disse: não, eu queria que o senhor jogasse essa carta no mar da Galileia. Eu digo: e quem vai respondê-la de lá? Como é que a resposta vem? Meus irmãos, quando a palavra de Deus abre os olhos, não há necessidade disso que se chama na espiritualidade moderna de ponto de contato, de ligação. A ligação é feita pelo Espírito Santo. Os olhos dela se abriram, agora ela estava cara a cara com Deus e se deu conta disso. Em segundo lugar, quando a palavra de Deus fala, quando ela não é apenas um livro para carregar debaixo do braço, quando ela não é apenas um livro para se estudar academicamente, quando ela não é apenas um talismã, um amuleto, que muita gente carrega como se fosse um patuá evangélico ou cristão, mas quando ela tem palavra para a minha vida e para a sua vida. Em segundo lugar, todos nós temos uma nova mensagem para anunciar. No verso 17, Jesus diz: vai a meus discípulos, vai até os teus irmãos e dize que eu subi, eu vou subir acima de toda a potestade, de todo principado, de todo poder, de toda morte, de todas as camadas espirituais que estão entre a habitação de Deus e a terra e que impediam a nossa passagem para chegarmos ao céu, mas camadas essas que foram rompidas, destruídas, aniquiladas pela ressurreição de Jesus. E é por isso que o escritor aos Hebreus diz que ele rasgou um caminho da terra ao céu, passando por entre essas camadas espirituais malignas, por entre essas potestades espirituais. E Paulo, falando a respeito disso, diz a Timóteo, no capítulo 4 da sua segunda carta: eu sei que o meu Deus me levará a salvo, me conduzirá e eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, quando a palavra de Deus fala, cria uma relação de família com Ele mesmo. Jesus diz: meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai, meus irmãos e teus irmãos. Nós somos uma família, meus irmãos. O diabo programa a nossa cabeça para a morte. Ele é o pai do karma. Ele é o inventor do karma. Satanás programa de uma forma sutil, e por isso o homem de Deus chinês, o Otmani, escrevendo um dos seus livros, disse: é certo que há uma mente sobrenatural que gerencia o sistema, que gerencia o mundo, porque a sutileza é muito visível na programação, na vida diária, através de feridas, de mágoas, de instruções que nos chegam pela mídia, até mesmo por algumas pregações que ouvimos por aí afora e que vão carregando a mente da pessoa de uma pré-fabricação para a miséria, para a morte, para a fatalidade, e chega a um ponto que você não tem mais olhos para ver a bênção, para ver a graça, para ver a vitória, para ver a beleza do Evangelho, porque a mente está condicionada pela derrota. Mas eu quero encerrar esta palavra dizendo que o verbo de Deus está aqui conosco. Isto é convicção profunda da nossa fé, inegociável. Por esta convicção, homens e mulheres derramaram seu sangue. Por esta convicção, homens e mulheres deixaram suas famílias e foram gastar a vida em lugares remotos, perdidos em florestas e em selvas deste planeta. Por esta convicção, jovens abandonaram vocações pelas quais tinham profunda paixão para servi-lo durante o resto de sua vida. Por esta convicção, poetas escreveram páginas memoráveis e imortais na literatura, na música, em todas as artes. Por esta convicção, artistas esculpiram na pedra coisas que se tornaram imortalizadas e aí estão até o dia de hoje. Por esta convicção, homens e mulheres se levantaram e se levantam no mundo inteiro e abdicam, trocam, capitulam diante de quaisquer ofertas que possam haver, pelo privilégio de servir o ressuscitado e levar no coração e nos lábios a mensagem
certa e absoluta de que Jesus não está morto, mas ele vive, bendito seja o seu nome. Se nós pudéssemos entrar agora no avião para fazer um tour e disséssemos ao piloto: vamos começar por Meca, nós iríamos ver ali, numa das 3 cidades santas dos muçulmanos, Meca, Medina e Jerusalém, a Áqaba ou Acaba, a pedra da sepultura de Maomé. E viríamos milhões de muçulmanos venerando Maomé, mas certamente viríamos ali apenas um triste epitáfio: aqui jaz Maomé. E se disséssemos a esse piloto: agora vamos às terras onde viveu Buda, nós iríamos ouvir relatos, testemunhos da grandeza, dos gestos, da humildade, da história de Buda, mas fatalmente o nosso tour terminaria à frente de um mausoléu, onde um epitáfio estaria escrito, que se resume também nisso: aqui jaz Buda. Assim seria com Zoroastro, assim seria com Confúcio, assim seria com qualquer das divindades geradas pela imaginação caída do homem. Mas se nessa manhã tivéssemos o privilégio de sair caminhando por Jerusalém, certamente passaríamos ali na igreja do Santo Sepulcro, e apesar de toda a história que aquele lugar carrega, apesar de todo o simbolismo que aquele lugar carrega, ou se fôssemos mesmo ao Calvário de Gordon, onde se supõe ter sido o Jardim de Arimateia, em qualquer desses lugares, em qualquer das 2 versões, o que nós encontraríamos seria apenas um túmulo vazio, limpo, arejado. E lá no Calvário de Gordon, ainda mais uma frase que nos relembra o fato, dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou, ele vive, ele está à direita de Deus. Eu quero convidá-lo para que nessa manhã, você que anda sendo condicionado pela morte, já entende como irreversível algumas coisas na sua vida, quero convidá-lo a uma ressurreição em Cristo Jesus, porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E não é apenas uma ressurreição física, porque há muitos que estão biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos, emocionalmente mortos, o coração já está insensível, calos duríssimos se formaram na alma, decepções, agonias, traições, mentiras, as lutas da vida, os embates do dia a dia mataram a alma e a vida de muitos de vocês. Mas eu queria convidá-los para que nessa manhã vocês também celebrassem a ressurreição da própria vida, renascessem para a vida, recomeçassem para a vida e tivessem olhos para ver o que Deus tem feito, o pão que Ele põe na tua mesa e tu não vês, a saúde do teu corpo, o carinho, o afeto e o afeto da tua família, aquele cheirinho gostoso da cabecinha e na nuca do teu filho. Quantos de vocês já não veem isso? Porque os olhos estão embaçados pelas lágrimas, olham para Jesus que está todo dia ao lado, na sua casa, na sua vida, e no entanto o encaram como o jardineiro, como alguém do dia a dia. Quantos de vocês hoje têm a vista embaçada pela possibilidade irreversível aos seus olhos da morte? Mas Jesus olha para você hoje de manhã e diz: eu ressurgi. E se Ele ressurgiu como de fato ressurgiu, a palavra que nós temos de Deus é a esperança para você. Olhe para o túmulo vazio. Quando aquela pedra foi removida e o lacre do Império Romano foi rompido, Ele venceu todas as coisas. Ele venceu a tragédia, a miséria. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira carta, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque a força do pecado, da morte é o pecado e a força do pecado. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. É como se ele dissesse: morte, mostra o rosto, mostra a cara, aparece,
quero te ver, onde andas? Surge. Nessa manhã Jesus te chama pelo teu nome, como é o hábito dele. Zaqueu, desce depressa. Maria, Lázaro, sai para fora. Simão, ele conhece você pelo nome. Para Jesus você não é um número, não é um código. Para Jesus você não é um símbolo, um emblema. Para Jesus você é uma pessoa por quem ele deu a própria vida. E tudo que você precisa nessa manhã, meu querido, é dizer: ele é ressurreição para a minha vida também. Ressurreição financeira, ressurreição moral para aqueles que, de certa forma, perderam o próprio nome, ressurreição familiar, ressurreição de um ministério falido, ressurreição de um relacionamento, ressurreição profissional, ressurreição multidimensional, porque ele venceu, e se ele venceu, eu venci também. Joia Júnior, homem de Deus que já foi para o céu, poeta extraordinário, tinha uma poesia onde ele dizia o seguinte: eis a razão que motiva a paz, o meu Senhor sempre vive, então eu também viverei. Curve a sua cabeça. Você está frente a frente com Deus, mas quem sabe, por causa das circunstâncias da sua vida, você não consegue vê-lo. Você está frente a frente com anjos, mas quem sabe as lágrimas lhe embaçaram a vista de tal forma que você não consegue vê-los. Você está frente a frente com um túmulo vazio. A morte morreu, a desgraça acabou, a graça venceu. Mas quem sabe a sua mente, pressionada pela vida, pelas decepções, por suas tragédias pessoais, lhe impedem. Mas nessa manhã, a palavra que abriu os olhos de Maria é a palavra que está abrindo os seus olhos. Maria, Paulo, Pedro, Rogério, Cristine, Roberta, Fernanda, Ailton, enfim, é essa palavra, porque o Evangelho tem esse milagre. Nós pregamos para todos e o Espírito Santo aplica para você, leva direto ao seu coração. Esta será, e já é, amanhã também da sua ressurreição. Amém. Eu quero orar com você. Se você nessa manhã ouve a palavra de Deus ao seu coração e decreta agora em nome de Jesus a morte da morte, o fim de todas as desgraças e o início de uma caminhada nova, com uma nova mensagem, com um novo relacionamento e com a esperança viva, e quer que nós oremos por você, por favor, onde você estiver, fique de pé, rapidamente, e nós vamos orar. Amém. Os que quiserem. Amém. Amém. Maria, é o seu nome que ele chama. Que esta seja, meu querido e minha querida, a manhã em que a ressurreição de Jesus está sendo implantada na sua vida, e seja a manhã da sua ressurreição. Quero convidar o reverendo Martorelli para orar, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo leve a cada coração a mesma palavra que levou ao coração de Maria e que a fez ver. Ela estava no mesmo lugar, era o mesmo túmulo, a mesma pedra, os mesmos anjos, o mesmo jardim e o mesmo Cristo. O que mudou foram os olhos, e a palavra operou a mudança. Maria chegou ao sepulcro pensando: quem removerá a pedra?
e o poder de Deus já havia removido Amém. a pedra. Talvez você esteja se perguntando: quem me removerá a pedra? Nós vamos orar juntos, e nesta manhã, as pedras que impedem que você perceba o poder de Deus se manifestando na tua vida, as pedras que impedem que você goze plenamente a ressurreição, serão removidas pelo poder de Deus. Louvado seja o seu nome. Eis aqui, Senhor, homens e mulheres postos de pé na tua presença. Todos nós Marias, todos nós, Senhor, vivendo esta realidade das limitações e condicionamentos provocados pelo passado, pela experiência, pelas lembranças, pela história. Vem, Senhor, com poder e manifestação de grande glória e graça, romper estes selos de morte, trazer-nos vida, libertação, ressurreição, explosão de alegria e gozo. Ó Senhor Deus, nunca mais a morte, nunca mais os limites intransponíveis da destruição, da lenta e contínua decomposição. Antes, Senhor, esta vida nova, transbordante, abundante, que cresce a cada dia. Ó Senhor, abençoa-nos a todos, mas particularmente a estes que clamam por uma ressurreição e por um encontro profundo e real com o ressuscitado. Desvenda os nossos olhos, remove as nossas pedras, ressuscita em nós e nos faz ressuscitar, em nome dele. Amém.